Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que o nosso Deus e Pai, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele possa te abençoar na manhã deste domingo, amém? Eu louvo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui, juntamente com os meus irmãos. Hoje nós estamos aqui com o Rogério, novamente o Joelso, estamos aqui com o Paulo, que tem sido bênção para nós nesses dias, também o André nos ajudando ali na mesa de som, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí na sua casa. Quero pedir a você, acorde aí, levante aí os jovens, dê uma despertada aí, manda lá uma mensagem para ele, diz para ele, olha, vai começar a escola bíblica dominical, está uma manhã linda de domingo, uma manhã de sol, né? Já logo cedo, está um calor gostoso, e que Deus possa nesse domingo nos abençoar, amém? Vamos orar? Vamos orar, lembrando também, acorde aí os adolescentes, viu? A professora Débora, o professor Alisson já está lá aguardando eles para iniciar também a aula dos adolescentes. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por mais um dia. Ó Deus, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar aqui. Te louvo pela vida do meu irmão Joelso, pela sua família. Te louvo, Senhor, pela vida do meu irmão Rogério, pela sua família. Te agradeço pela vida, ó Pai, do meu irmão Paulo, pela sua casa. Te louvo, ó Deus, pela vida do meu irmão André, ó Deus, a sua família. Que o Senhor continue nos abençoando. Te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, que agora está lá na sua casa, Pai, vai neste momento, Pai, participar conosco desta aula. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos faça, Espírito Santo, compreender o que o Senhor quer nos transmitir através deste salmo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, pela vida, Senhor, do Biraci, que saiu daquele hospital. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, a cada dia, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida, ó Deus, de cada um dos nossos irmãos. Eu lhe peço, continue abençoando a tua igreja, abençoando os teus servos, continue abençoando o nosso Brasil, o nosso estado de São Paulo, o nosso município, ó Deus, e que em tudo, Pai, nós possamos, ó Deus, ver as tuas mãos estendidas, nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos dar início à nossa aula. Hoje é a aula já de número 4, né? Nós estamos nesse trimestre estudando o livro dos Salmos, e hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Se você ainda não percebeu, meu irmão, o mês de abril já foi embora, viu? Hoje é 26 de abril, está terminando aí o mês, vamos iniciar aí o mês de maio, e eu tenho certeza que Deus vai mudar este quadro agora no início desse mês de maio. Então vamos lá, lição de número 4, o que nós vamos aprender hoje? Buscando conhecer os caminhos do Senhor, né? É o salmo que Davi, ele vai nos trazer hoje, buscar conhecer os caminhos do Senhor. Qual é a busca que você tem feito nesta quarentena? Eu já falei aqui para você em algumas quarta-feiras, nós temos que buscar a visão de Deus, e aqui o salmista vai nos ensinar a buscar os caminhos, ou seja, conhecer os caminhos do Senhor, amém? Vamos lá, Joelso. Irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe, como sempre, nesse dia. Como foi anunciado, hoje estudaremos essa lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. O texto áureo da nossa lição de hoje está em
em Salmos, Salmo 25, verso de número 4. Diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada diz assim: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Objetivos da lição de hoje: primeiro, nós vamos compreender os anseios de Davi, depois apresentar as características dos caminhos do Senhor e, por último, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Então, temos a nossa leitura, o texto nosso de base. Isso nós fazemos questão de ler. É o texto de referência e você pode estar acompanhando da sua casa este Salmo 25, alguns versos só desse Salmo, né? Então, é o verso 1, o 2, o 5, o 12, o 13, o 14 e também o 15. Leamos, portanto: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Muito bem, este é o nosso texto de base, tá? O Salmo de número 25. Então, a partir de agora nós vamos estar navegando, discorrendo num corpo desta lição. É o que nós faremos neste momento. Então vamos lá. Para você compreender, meu irmão, nós estamos estudando aqui hoje o Salmo 25. Então nós vamos, dentro desses salmos aqui, entender o que Davi ele queria, o que ele estava pedindo para Deus. O que Davi estava pedindo para Deus. Eu já disse para vocês que nós precisamos ler, e não somente ler, nós precisamos entender o que estamos lendo. Então, Davi, nós sabemos que os salmos, hoje se você perguntar, todo mundo quando vai ler, o que você vai ler? Eu quero ler uns salmos. O livro de Salmos é um dos livros mais lidos dentro da Bíblia. Por quê? Porque contém algumas características que a gente passa. Quando você está alegre, a Bíblia diz que nós temos que salmodiar. Quando a gente está alegre, a gente salmodeia, ou seja, nós estamos salmodiando, cantando, alegres. Quando nós estamos tristes, a gente corre lá para o livro dos Salmos, e nós vamos pedir a Deus uma resposta para aquela nossa tristeza. Quando você precisa de fé, né? É claro que você vai ler Hebreus, que também fala de fé, mas você corre para o livro dos Salmos, porque Davi, ele tinha fé, Davi ele tinha esperança, e é o que nós mais estamos fazendo nesses dias, lendo o livro de Salmos e pedindo o quê? Que Deus nos acrescente a fé, né? A fé. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Na hora da angústia. Nós estamos angustiados, nós já estamos há quase 40 dias angustiados, irmãos, mas eu tenho certeza que Deus ele tem acrescentado a sua fé. E Davi agora, ele vai trabalhar isso, Rogério, pedindo o quê?
que Deus revele a ele, ou faça a ele conhecidos os seus caminhos. Os caminhos de quem? Os caminhos de Deus. O que Deus quer? O que Davi queria entender? Davi queria compreender, ou seja, entender as características do caminho do Senhor. E com isso, ver as riquezas que nós podemos alcançar conhecendo os caminhos de Deus. Quando você vai fazer uma viagem, o que você, antes de você chegar naquele lugar, o que você busca? Os pontos turísticos. Você diz assim, por exemplo, você vai, um lugar que eu sonho, e ainda em nome de Jesus eu vou conhecer, é Fernando de Noronha. Eu tenho vontade de ir em Fernando de Noronha, eu tenho um sonho de ir lá em Fernando de Noronha. Lá em Fernando de Noronha você sabe que é lindo, é bonito, mas você tem lugar lá que você só vai com um guia, porque você não conhece o caminho, mas o guia conhece, ele sabe, ele vai te levar nos lugares bonitos da ilha lá de Fernando de Noronha. E aqui, irmãos, para a gente entender, para você entender o que eu estou te dizendo, é isso. Davi, ele sabia que Deus conhecia os caminhos bonitos para ele. Então, o que Davi vai pedir para Deus? Deus, revela a mim os teus caminhos, ou seja, me ensina a seguir os teus caminhos, Senhor. Por quê? Meu irmão, não tem ninguém melhor nesse mundo para te levar por caminhos bons. A semana passada nós falamos do Salmo 23, guia-me, olha aí, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então é isso que a gente precisa entender, o que Davi quer, o que Davi vai pedir aqui no decorrer desse Salmo. Senhor, mostra-me, guia-me e me deixa ver as riquezas dos teus caminhos. Você sabe, meu irmão, você sabe que Deus, ele tem caminhos bons para nós. Então, é isso que Davi quer. Senhor, me mostra. Acrescentar alguma coisa, Rogério, nessa introdução? Da introdução, a paz do Senhor para os irmãos. Da introdução, a gente tira de que é um pedido de um homem que está desesperado em um momento difícil e que ele sabe os caminhos que ele tem que trilhar. Porque ele sabe que o nosso julgamento é falho e que as dificuldades que nós podemos encontrar no caminho, talvez nós não julguemos da forma correta e por isso os caminhos se tornam tortuosos. Ele, sabendo disso, ele busca quem? O Senhor dos Senhores. Exatamente. A carta magna, o Deus soberano. É isso que ele faz. Agora, como ele faz, que é o interessante, e a revista vai explicar como ele faz, e é um exemplo fortíssimo para nós buscarmos da forma que ele buscou e que nós possamos buscar hoje em tempos difíceis. Vamos lá. Então vamos lá, Joelson. Perfeito. Então, nós já introduzimos aqui, sabemos do que se trata esse Salmo 25. Então, o tópico primeiro diz um salmo acróstico e a oração de Davi. Então, o comentarista ele deixa claro aqui, quando começa dizendo que esse salmo é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado, nele expresso, exposto. No presente salmo, é possível inferir, ou é possível deduzir, que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. Primeiro, nós vamos ver oração, é uma súplica. Este salmo é isso, quando apresenta a Deus as suas súplicas. Segundo, meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Tá? Então, o que nós sabemos, já dito aqui, é que este salmo, o pastor Rogério já pincelou bem a respeito disso, é um salmo de Davi, é uma súplica, trata aí de pedidos, de proteção, de orientação, de perdão e assim por diante. E quando eu sei que o pastor Rogério
farão os comentários a respeito do que eu vou dizer, melhorarão inclusive, mas quando o assunto é acróstico, eu achei uma definição boa e eu quero ler. Diz que acróstico é um tipo de texto, geralmente uma composição poética em que cada verso, rimando ou sem rima, principia sempre por uma das letras da palavra que lhe serve de tema. Então isto permite saber o tema lendo na vertical, de cima para baixo ou no sentido inverso. Ora, experimenta lá neste texto. Então, é isto que nós vemos nos salmos que são acrósticos, né? E nesse não fica por menos, correto? Eu queria acrescentar, dentro do que o Joelson disse, de que o fato de escrever de forma acróstica não é um princípio bíblico. Inclusive, essa definição de vertical, a gente pode visualizar muito bem, só para a gente entender o contexto, não é? Quando a gente escreve a palavra mamãe, e cada palavra da mamãe a gente coloca um significado da nossa mãe. Quem não fez isso já, né? Isso é acróstico, né? Secularmente falando. Agora, biblicamente falando, é a definição que o Joelson disse de que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, ou seja, serviria para que fosse de fácil memorização. Há 3 definições em relação ao texto acróstico na Bíblia, e de que mostraria a flexibilidade do autor, e também dizendo, aqui há um grande texto, e para esse grande texto eu tenho que usar todo o alfabeto. Dentro dos 150 salmos, existem 9 acrósticos. 6 são de Davi, então ele tinha uma intimidade muito grande com esse tipo de escrita. Dentro desses 6, ele salmodeia de forma impecável, impressionante, incrível. Dentro do Salmo 25, ele, além do fato acróstico, tem o fato dele ser escrito de outra maneira literária que os judeus usavam muito, que é o paralelismo, que se divulga em 2 linhas, um só sentido. Então é muito interessante a escrita, é muito interessante o que quer dizer. Povos ao redor do povo de Deus também usavam. Por exemplo, os gregos escreveram Ilíadas com esse tipo de escrita. Existem dentro da Bíblia outros textos e outros lugares que também usam isso. Lamentações de Jeremias, Provérbios. Então, era amplamente usado, e aqui de forma bem patriarcal, Davi escreve esse salmo, e nessa escrita, de que é interessante a gente saber o contexto dela. O interessante, se você resumir tudo isso, o Rogério usou uma expressão interessante. Quem nunca escreveu mamãe ou papai, né, a professora na escola, ela, quando vai se aproximando aí o Dia das Mães, e está chegando aí, né, o Dia das Mães, a criança chega lá com um desenho, e a professora diz assim: escreve as qualidades da sua mãe, e vice-versa, Dia dos Pais. Nós aqui na igreja, quando se aproxima esses dias festivos, a gente pega as crianças aqui e pede para elas fazerem um trabalhinho, e depois elas dizem, né, no final: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Aqui dentro, para a gente resumir esse contexto dos salmos, é o que Davi vai fazer. Davi, ele vai revelar a intimidade dele com Deus. Davi, ele vai revelar o sentimento que ele tem por Deus. Então, quando você ouvir essa palavra, que é meio complicada, acróstico, você vai entender isso. Resumindo no contexto, você vai entender isso. O que eu tenho? Quando você tem intimidade com Deus, você não chega lá, meu Deus, não, você chega lá: papai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus fiel. Então, essa é uma forma. O acróstico, para você entender, resumindo aqui, é essa. É uma forma, aqui no Salmo 25,
é uma forma que Davi vai expressar os seus sentimentos de intimidade com Deus. É uma forma. Quando você escreve, eu disse aqui já umas aulas atrás, quando você escreve, e nós estamos falando de poesia, quando você escreve uma poesia, a poesia ela não é escrita de qualquer jeito. Se eu escrever, eu não sei escrever, sabe escrever poesia, Rogério? Rapaz, eu tenho passado de poesia. eu não sei escrever uma poesia. Se eu for escrever, eu não vou saber expressar. Você entendeu? Agora, Davi aqui, os Salmos, nós estamos falando de poesias, é um dos livros poéticos. O que Davi vai fazer aqui? Ele vai escrever em forma de poesia o sentimento que ele tem por Deus. Esse é o resumo do acróstico. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. 1.1, a oração de Davi. Olha só, irmãos, presta atenção. Olha só como é interessante. Olha como é que Davi vai agora, a partir de agora, expressar isso, expressar esse sentimento, escrevendo para Deus, orando a Deus. Então vamos lá, a oração de Davi. Muito bem. Antes de nós vermos esse ponto, nós queremos dar boas-vindas à Nayara, né? A Nayara está nos assistindo. A Nayara é uma jovem querida por todos, está distante, né? Sumiu a Nayara, mas apareceu no mínimo aqui, ó, no Face e nos assistindo. E seja bem-vinda, viu, Nayara? Você é da casa, não é verdade? Tá ok, então, oração de Davi. É interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Olha que interessante isso aqui, né? Então, por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Primeiro, ele pontua aqui que Davi disse: não me deixes confundido. E depois ele fala: faze-me saber os teus caminhos. Depois ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e perdoa os meus pecados. Então ele vai de maneira inteligente, reverente, ele faz essa oração intercalando com meditação. Ou seja, é uma oração de modo, incrivelmente falando, inteligente, não é verdade? Porque ele se rende de uma maneira incrível aqui. Então, quando nós lemos, ou começamos a ler esse salmo aqui, desde o início nós inclusive falamos, é um salmo que ele faz uma súplica, é um salmo que ele enumera aqui vários pedidos ao Senhor, pede proteção, pede que o Deus, o Eterno, o oriente e o perdoe. E depois vai descrevendo os atributos de Deus. Mas nesse ponto aqui, ele começa fazendo esta oração. Ele fala para o Senhor olhar para os inimigos dele e uma série de coisas. Dentro do assunto da oração, Davi, ele faz com maestria, vamos dizer assim, esta oração, né? Então, é o que nós podemos observar dentro deste ponto aí, sabendo que oração, de um modo significativo, é o ato reverente e piedoso, que através dela nós se aproximamos de Deus, né? Existe uma definição boa que vem do grego, que eu gosto, que diz que orar é invocar, é pedir ou suplicar a uma divindade. É isto que nós fazemos. Agora, quando nos deparamos neste ponto deste salmo, nós aprendemos como é orar de verdade também. Correto? Então eu deixo aí para os meus amigos também pontuar dentro desse ponto. Muito bem colocado o que o José disse. E assim, dentro do contexto do Salmo 25, não há uma certeza absoluta dentro dos historiadores, mas a gente tem que pontuar uma situação. A maioria concorda de que Davi talvez possa ter escrevido isso quando ele fugia de Absalão, seu filho. Ou seja, um momento muito difícil, muito dolorido, e que ele tinha que tomar decisões rápidas e corretas. O fato é claro de que Davi escreveu ou fugindo de Absalão ou em outra situação, ele escreveu num momento muito difícil da vida dele,
porque ele clama a Deus de forma muito profunda aqui. E aí a gente tem que entender de que Davi, mesmo na luta, trazendo para nós, né? Porque Davi teve lutas pessoais imensas, familiares, no reino, e assim foi. Teve vitórias, mas teve muitas lutas. Mas dentro do contexto da vida de Davi, e dentro do contexto do Salmo 25, trazendo para o nosso tempo, Davi, ele, diante da luta e diante do terror, de tudo que ela trazia, Davi começa o Salmo exaltando o nome de Deus. É uma sabedoria gigantesca. Ele sabia de que Deus era a única solução para tudo. Em vez de murmurar, como talvez em nosso tempo alguns fazem, em vez de começar uma oração colocando tudo que há de dificuldade na vida, Davi, ele, diante de tudo isso, ele começa o salmo exaltando a Deus. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Ou seja, a gente tem que seguir esse exemplo do salmista em relação aos nossos tempos, à nossa vida. As dificuldades são enormes para todos nós, mas nós temos que sempre exaltar o nome de Deus. No Salmo 130, Davi fala assim: das profundezas eu clamo a ti. Ou seja, a oração que se mistura com louvor aqui no Salmo 25, também fala sobre isso. Davi, ele sabia quem podia resgatá-lo no momento de dificuldade. Então ele fez isso de forma muito sábia. A gente tem que prestar atenção para fazer a exaltação a Deus da forma correta e constante, independente daquilo que possa estar nos cercando. Se Davi tivesse escrito esse salmo realmente quando ele fugia de Absalão, o próprio filho o queria morto para poder sucumbir e tomar o lugar dele no reino. Então eu imagino a cabeça de Davi como estava. Mas diante do terror, diante de toda essa situação, Davi olha para cima e fala: não, eu tenho que exaltar a Deus. Primeiro eu tenho que exaltar a Deus. Depois eu vou falar tudo isso. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Mas primeiro eu tenho que exaltar a Deus. E foi o que ele fez de forma muito linda e maravilhosa, deixando para nós esse exemplo grandioso. Os Salmos, essa oração de Davi aqui, eu quero, antes de concluir aqui, eu não posso esquecer, e se eu esquecer, depois ela manda mensagem puxando minha orelha. Mandamiana, eu sei que a senhora está nos acompanhando, Deus abençoe, viu, Mandamiana? Chama o irmão Guilherme aí, senta com ele, acorda o Robinho, viu? Fala para o Robinho que isso não é hora de estar dormindo, não. Fala para o Robinho: Robinho, levanta, vem assistir a aula, Robinho. Tá? Nós estamos falando de poesia, aí o Robinho vai se empolgar. Deus abençoe, irmã Sidneide, Deus abençoe, irmã Eva, irmã Elisângela, Deus abençoe, viu? Estamos sentindo sua falta. Deus abençoe, viu? Os nossos irmãos aí. Eu estou sentindo falta do Lucas. Eu não posso, mas acho que eu vou ter que ir lá visitar o Lucas, viu? O Lucas, né? O Lucas, o Flávio, a Joyce. Acordem aí, né? Cadê o Zeca? O Zeca, o Daniel, acorda o Zeca lá, Daniel. Eu não sei como é que o Zeca consegue dormir com tanto galo naquele quintal, né? O Zeca aparece, os galos começam a cantar às 4h40 da manhã. Deus abençoe, viu? Irmãos, Deus abençoe a irmã Neide, Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando. E para não mudar o foco aqui, Rogério e Joelson, o que é interessante aqui nessa oração, às vezes nós temos um hábito, e como você diz, Davi, um dos piores sentimentos dele foi quando ele teve que fugir do próprio filho. Horrível. Né? Você já pensou o filho querer usurpar o reinado do pai? E Davi, ele não queria bater de frente com o filho dele. Ele não queria, ele era o rei. Ele poderia dizer: ô moleque, você está pensando que você é quem? Quem manda aqui nesse negócio sou eu. Mas ele não queria. Ele sabia que não ia ter como sair machucado. Exatamente. Davi, ele já tinha uma profecia sobre a vida dele. O pecado dele tinha sido perdoado com Betseba, mas a espada estava sobre a casa dele. Davi tinha certeza disso. Agora, o que Davi vai fazer?
Olha, nós falamos ali atrás, para você compreender, nós falamos o seguinte, que Davi, ele pediu para Deus mostrar os caminhos para ele. E qual é a forma que Deus vai nos mostrar isso? É orando. Quando você ora, quando você busca a Deus, Deus vai te revelar o que está em oculto. E o que Davi faz agora? Davi, ele abre o coração para Deus. Davi não tem vergonha de falar para Deus. Às vezes eu tenho vergonha de falar alguma coisa para alguém. No meu diálogo, talvez, vou usar aqui a minha esposa, a Edna, como exemplo. Às vezes, conversando com ela, tem coisas que eu não consigo dizer para ela, né? Tem coisas que eu não consigo me abrir com ela, mas com Deus não é assim. Com Deus a gente precisa se abrir, e foi o que Davi fez aqui. Davi, de uma maneira específica, ele abriu o coração para Deus, e ele disse tudo que estava dentro do coração dele para Deus. Então a oração, meu irmão, aqui para mim, para você, talvez você não consegue chegar para mim, que sou o seu pastor, e dizer: pastor, olha, sabe qual é o meu sentimento? Meu sentimento é esse, mas para Deus não. E às vezes, irmãos, você falou de oração repetitiva, às vezes a gente continua naquilo, me dá, eu quero, né? E Deus, às vezes, ele está dizendo: meu filho, não muda essa oração. E aí Davi, ele vai nos ensinar aqui isso. Olha, nós não estamos perturbando o pai, pelo contrário, qual é o pai e a mãe? Né? Qual é o pai e a mãe que não gostaria que o filho sentasse? Senta aqui, pai, senta aqui, mãe, eu quero dialogar com a senhora, eu quero dialogar com o senhor, eu quero abrir meu coração. Então é o que Davi está dizendo aqui para nós, gente. Nós temos que abrir o coração. Por quê? Porque Deus, ele não se perturba com os nossos pedidos. Pelo contrário, quando você dobra o joelho, quando você começa a falar com ele, ele para tudo para ficar atento ao que você está pedindo. Então é o resumo, para a gente simplificar isso aí, ok? Vamos lá. 1.2. Não me deixe confundido. Meu irmão, fique atento nessa leitura aí, tá bom? Porque Deus não quer te deixar confundido. Pelo contrário, Ele quer te esclarecer muita coisa. Vamos lá. Muito bem. Eu quero fazer referência a 3 nomes, 3 pessoas que nos dá o prazer e a alegria de estar assistindo, participando dessa aula, que é o Claudinho, o irmão do Paulo. Cláudio é daqui. O Anderson, filho da irmã Rita, é daqui. O pastor Estevão não está hoje, mas ele sempre nos prestigia também. É daqui. Olha só, como diz o pastor Jasson, experimentou da água, meu compadre, de Vila dos Pássaros, sempre quer voltar a beber de novo, né? Tá ok. Então, 1.2, não me deixes confundido. Olha que interessante, né? Davi sabia a quem recorrer. Então, ele está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Todos nós sabemos que Davi era um guerreiro, né? Davi era um cabra que sabia, conhecia o que era batalha, o que era guerra. Então, ele era batalhador, proativo, né? Então, um homem corajoso, dispunha a se fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Então ele era um homem de guerra, sabia o que era isso. Então, em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também da sua própria família. Então, ao fazer a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros, estão carregados de ódios. Então, aqui, dentro desse ponto, nós percebemos e aprendemos que quando o assunto é batalhar, guerrear, confrontar, combatendo sempre, porque esse é o nosso embate, correto? Davi era assim, era uma pessoa, um homem de guerra, sabia, portanto, que quem estava à frente
deste combate não era só ele, era o general, era o Senhor dos exércitos. Então ele contava com a orientação de Deus. Tanto é que ele pede: não me deixes confundido. Ele sabia que, pedindo esta orientação para o Deus Todo-Poderoso, ele venceria as batalhas. Então, diante disso, meu irmão, todos nós que estamos aprendendo nesta manhã, nós temos que saber, independentemente de onde vier o confronto, seja na igreja com os nossos irmãos, com os nossos inimigos lá fora, dentro até mesmo dos nossos familiares, independentemente, o Senhor é conosco. A nossa luta, como diz Paulo, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Quantas das vezes nós estamos guerreando, achando que estamos brigando com o nosso irmão, e não é o inimigo personificado, vamos dizer assim. Então, eu tenho que saber que a minha luta não é contra o meu irmão, muito pelo contrário, é contra o inimigo das nossas almas. Mas quando aprendemos que devemos guerrear sempre, a orientação tem que vir do Senhor. Nós não podemos estar confundidos, irmãos, nesta batalha. É nesse ponto que a gente aprende bastante isso aí. É uma maravilha. Inclusive, essa questão de lutar contra o irmão é tão interessante que eu vou até ilustrar isso aí, Joel. Certo. Uma grande cobra envolta num serrote. Ela achando que a luta dela seria contra o serrote, que ela poderia vencê-lo, ela aperta cada vez mais. E cada vez que ela aperta cada vez mais, ela sofre cada vez mais. Assim também é quando a gente tira o foco da luta espiritual e traz para o âmbito humano. É isso que acontece, né? Muito bem. Na verdade, em questão de deixar confundido, a gente vê Davi como uma pessoa que teve batalhas desde o começo, né? Ele era rejeitado pelo pai, de certa forma, era humilhado pelos irmãos por ser franzino e, segundo algumas características da época, ele era esquerdo e era ruivo. Então, ele tinha grandes problemas à época, irmão, pelo amor de Deus, à época, né? E aí, diante disso, Davi, ele enfrenta essas batalhas de forma pessoal, mas o que é interessante a gente ater-se, que para o nosso tempo, as coisas que nos confundem, né? Por exemplo, eu vou citar aqui Asaf, Salmo 73. Asaf fala que de veras Deus é bom para com Israel, mas para ele quase tropeçou ou resvalou os seus pés. Quando ele olhou para a figura do rico, quando ele olhou para certas situações que as outras pessoas não passavam e que ele passava, ele mesmo tendo vivido toda a vida perante Deus, tendo escrito canções para Deus, ele quase resvalou os pés. Por quê? Porque ele se sentiu confundido diante da batalha. Agora, o que Davi nos traz é de que assim, as coisas seculares, as buscas seculares, elas nos trazem frustrações e podem nos confundir a ponto de achar que Deus nos abandonou em algum momento. Essas lutas seculares nos trazem frustrações. Já as espirituais, não. Essas são certezas, são pedras que não se quebram. É isso que Davi buscava, a certeza de Deus no seu coração para enfrentar tudo que tinha de dificuldade na época. Para nós, diante dessas dificuldades que podem nos confundir, diante da batalha que há de se travar até o fim do mundo, até a vinda de Cristo, nós temos Jesus como a figura central de segurança. Ele é a nossa segurança. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco todos os dias. Então nós temos que nos ater a Ele, buscar de forma profunda, verdadeira, significativa, constante, para que Ele possa não nos deixar confundido diante de certas situações, opositores, né? Pessoas contrárias, para que a gente não vire uma cobra se enrolando num serrote, para que a gente possa seguir de forma serena aquilo que Deus colocar no nosso coração, para que as frustrações deste mundo, para que as dificuldades dessa lida não nos tirem o foco principal, que é adorar, que é buscar a Deus e assim conseguir a salvação, que é o foco de tudo. Tem tradução dos Salmos que ele vai dizer assim: Senhor, não me deixe envergonhado,
Dentro de tudo isso, o que Davi estava pedindo para Deus aqui, irmãos? Vai prestando atenção aí. Eu gosto de frisar bastante, para você ir pegando a linha de raciocínio. Porque às vezes nós três aqui, eu estou deixando os dois dar o parecer deles e eu venho com um resumo final, simplificando para você entender o propósito. Davi, ele vai pedir para Deus assim: Senhor, não me deixe confundido, ou seja, não me deixe envergonhado. Não me deixe envergonhado. Davi orou, você lembra lá no tópico primeiro, 1.1, ele orou, falou com o pai, abriu o coração para o pai, expressou para Deus o sentimento que estava guardado dentro do coração dele. Agora o que Davi vai pedir para ele? Senhor, não me deixe confundido, ou seja, não me deixe envergonhado. O que Davi está dizendo? Senhor, tenha misericórdia de mim. O que vão dizer? Na verdade não é de Davi, vão dizer de Deus. Você já pensou como é que Davi chegou diante de Golias? Esse aí, quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Você já pensou se Davi vai enfrentar Golias Golias pisa na cabeça de Davi? Ué, que vergonha é essa? Cadê o homem que chegou aqui dizendo que e vinha a mim em nome do Deus Todo-Poderoso? Ia ser uma vergonha para quem? Para Israel e para o exército. Então Davi disse para Deus: Senhor, não me deixe envergonhado, eu vou para a batalha, mas eu não quero perder. Deus chega para Abraão e diz para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E Deus dá Isaac para Abraão. Depois Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, me dá o teu filho, leva ele lá no monte e sacrifica ele. Abraão fica assim: poxa vida, né? Todo mundo já sabe, os historiadores vão dizer que Isaac já estava com uma idade, já acho que era 15 anos, 12, de 12 a 15 anos. Você já pensou? Abraão sai com o menino e quando ele voltar, ele diz para a mulher dele, para Sara. Sara pergunta: cadê o menino? Eu tive que sacrificar o menino porque Deus pediu. O que é isso? Ia ser uma vergonha. E aí o que Abraão chega lá no monte, o menino diz para ele: pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Deus proverá. Foi a palavra de Abraão para o menino. Ou seja, dentro desses momentos, meu irmão, é que Davi está dizendo aqui: Senhor, não me deixe confundido. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, meu irmão, Ele revela caminhos para mim, para você, e é o tema da lição, buscando conhecer os caminhos de Deus. Você não vai ficar envergonhado diante do seu adversário. E quando eu digo adversário, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes tem irmãos que confundem. A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você sabe quem é o seu adversário. Você sabe quem é. Então ele quer te ele quer te confundir. Mas Davi orando, ele fala: Senhor, não me deixes confundido. Quando você ora e você pede para Deus, Deus te mostra o caminho correto, você trilha por esse caminho e o seu inimigo, ele fica envergonhado. Por quê? Porque o seu Deus não te deixou confundido. O inimigo sim, mas você não. Então é isso que Davi está dizendo, é isso que Davi está pedindo a Deus: Senhor, não me deixe envergonhado, nem que os inimigos me vençam. Porque já pensou? Hoje, né? Hoje vamos usar aqui um pouquinho o termo do futebol, para você entender. Hoje você pega uma seleção aí e você fala: rapaz, ninguém vence esses camaradas, né? E até tem um filme aí que é interessante, que é um filme que eles usam evangélico, que é Vencendo Gigantes. Ou seja, Senhor, eu vou lá, mas não me deixa confundido não, porque eles sabem que eu sou teu servo, eles sabem que eu sou cristão, eles sabem que eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, e é tudo que eles querem ver a minha derrota. Para quê?
para que eles possam dizer, mas cadê o teu Deus? E aí Davi fala, Senhor, não me deixe confundido, ou não me faça passar vergonha. E Davi vai, mas ele vai em nome de quem contra Golias? Ele não vai, você já pensou? Aquela funda e aquela pedrinha, meu Deus, o gigante deu risada dele, mas ele sabia em nome de que ele estava indo. Ele sabia. E eu e você, é por isso que nós estamos aqui falando dessa lição hoje. Conhecer os caminhos. Quando você conhece os caminhos, você ouve a voz de Deus, Deus diz, vai meu filho, vai nessa tua força que eu sou contigo. Você é vitorioso. Amém? Vamos lá. 1.3, perdoa os meus pecados. Muito bem, o pastor Estevão, ele está nos assistindo a partir de agora, e ele está falando que é forte a lição de hoje. É verdade, é forte. Estamos apanhando aqui, aprendendo bastante. Muito bem, então, o item 3, perdoa os meus pecados. Nós iniciamos dizendo que Davi, neste salmo, ele vem falando aí, iniciando o salmo, fazendo vários pedidos, inclusive de perdão de pecados. Este salmo é uma súplica e ele faz esse pedido. Então Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Isso é coisa do homem. Isso é por causa do pecado mesmo, desde o Éden. Então várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Então várias vidas foram cefadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Então, após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica seu perdão, tá? Então, é o que a gente vê neste ponto aqui, nesse item 3, Davi fazendo este pedido, pedido de pecados. Então, isto está bem taxativo, no Salmo 32, que ele fala assim, como é feliz o homem que tem as suas transgressões, as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Ele fala, é bem-aventurado esse homem. Então, isto, irmãos, quando nós nos deparamos com a nossa pecaminosidade, é preciso que recorramos ligeiramente aos pés do nosso Senhor, nosso Deus, para que Ele venha e nos perdoe. Temos que fazer isso direto, temos que fazer isso sempre. É uma das grandes realidades de que Davi, diz aí os biblistas, os estudiosos, que ele foi chamado, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Aí nós ficamos meio perplexos diante dessa situação, mas como pode? Se formos comparar, você vai falar assim, puxa vida, Davi, ele pecou até mais que eu, pecou até mais que eu, porque eu não sou assassino, não matei, Davi matou. Eu não adulterei, Davi adulterou, não fiz tal. Rapaz, Davi pecou mais do que eu, então esse cabra era ruim mesmo. Mas uma das coisas mais impressionantes da vida desse salmista, desse homem de Deus, é que ele sempre recorria aos pés do Senhor, reconhecendo o seu pecado. Então eu acho interessante isso aí, eu acredito que meus irmãos pontuarão dentro disso aí, a respeito desta realidade do pecado. Não é verdade, Rogério? É verdade. E eu acho que uma das grandes, que torna o homem grande em si, é reconhecer que ele é falho, que ele não detém todo o conhecimento do mundo e que ele precisa de alguém maior do que ele. Verdade. Quando Davi pede perdão pelo pecado aqui dentro dos Salmos, ele tem várias situações, mas o que me chama muita atenção é de que ele reconhece a grandeza de Deus, a necessidade da grandeza de Deus na vida dele. Reconhece a grandeza de Deus e usa o outro paralelo para reconhecer a sua pequenez.
É isso que faz. Davi é um dos homens mais reconhecidos da história, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Mas ele pedindo perdão para Deus dessa forma, eu imagino Davi ajoelhado num canto escrevendo isso, chorando e pedindo: meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Usa, de acordo com a sua misericórdia, usa na minha vida. Então, um homem grande, secularmente falando, se torna pequeno para mostrar a grandeza de Deus. É isso que Davi faz, né? E é muito interessante. E ele pontua muito bem, dizendo que se ele fosse tratado por Deus com o seu merecimento, ou seja, com aquilo que ele merecia, ele seria descido ao céu, com certeza, ali na hora, e sem passagem de volta, né? Não era isso? Só que Davi, ele clama a Deus porque ele sabe da grandiosidade dele e ele sabe que Deus é misericordioso. Dentro da benignidade do Senhor, Deus escutaria ele. Mas é necessário toda essa verdade colocada nesse pedido de perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Quando Davi demonstra essa grandiosidade interior, colocando Deus acima de tudo e pedindo perdão, eu vejo que a gente precisa fazer isso. Davi não tinha João Batista precursor pregando arrependimento. Não tinha. Davi não teve Jesus, propriamente dito, assim, ainda que Jesus estivesse com ele de alguma forma, Davi não teve Jesus perdoando os seus pecados ali, ensinando. Hoje nós temos essa prerrogativa, essa segurança, a figura de Jesus que nos traz o pecado, que nos traz o fato de rasgar o véu de cima e embaixo e nos dá aquela condição de estar junto com o Pai, de estar falando com Deus diretamente. Davi, ele se derramou porque ele tinha isso dentro do coração dele. Ele sabia quem era Deus. Ele não media forças para engrandecer o nome do Senhor. Então, no pedido de perdão, eu também vejo Davi engrandecendo ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, engrandecê-lo através da nossa pequenez, de saber que nós somos totalmente dependentes dele e que ele perdoa os nossos pecados e que, se nós nos derramarmos em nome de Jesus que hoje nós temos, ele perdoa e nos faz seguir adiante. Essa é a minha visão em relação ao perdão dos meus pecados de Davi. E o interessante a essa relação, Rogério, o autor foi bem enfático aqui, quando ele disse assim, perdoa os meus pecados. E hoje, pecado para nós, irmão, o que é pecado para nós hoje? Vocês já perceberam que o pecado hoje é só o adultério? Quando você fala, o irmão fulano pecou, aí todo mundo já fica, eita, já sei que eu sabia, aquele lá não me enganava. Porque nós hoje, irmão, nós temos essa visão errada do pecado. Mas pensa aí com você, o que é o pecado? Você sabia que quando alguém bate palma lá na sua porta e grita o seu nome, por exemplo, Roberto, eu chego para minha filha e digo, vai lá e fala que eu não estou. O que é isso? Não é pecado, não? É pecado. É pecado. Você entendeu? É pecado. Então, quando a gente fala de pecado, irmão, a gente pensa no contexto geral. Ou você pensa que não é pecado eu chegar aqui para o Rogério e falar, Rogério, o Joelson, tal, é pecado, irmão. Falar mal do meu irmão é pecado. Então a gente precisa entender isso aqui, a gente precisa, para conhecer os caminhos que Deus tem nos preparado, a gente precisa parar com isso, né, Rogério? A gente precisa parar com isso. Calúnia, irmão, é um pecado pior do que adultério. Calúnia é um pecado pior do que adultério. Adultério, dependendo das ambas as partes, você pede perdão para Deus e pede perdão para ambas as partes, o pecado está perdoado. Agora, quando você inventa uma calúnia, você pode destruir muitos sonhos. E é um dos pecados que Deus abomina. Você tramar para derrubar alguém, você tramar
para ver o fracasso de alguém, meu irmão, olha, não estou dizendo aqui, me entendam, né? Me entendam, pelo amor de Deus. Era melhor você ter adulterado. Porque você vai jogar na lama alguém que você... E isso foi planejado. Não tem pecado pior do que isso. A gente viu aí recentemente, pipocando nas redes sociais, aquela velha história, né? De que... E aí eu estava lendo esse tópico, já se lembrei. Lembra daquele moço aqui perto de nós, que pagaram para um homossexual entrar na igreja... Na hora que ele estava pregando, alguém lá fora com raiva dele, pagou para um homossexual entrar na igreja na hora que o moço estava pregando e dizer, olha, eu vim aqui porque você fez o programa comigo e não me pagou. Isso aí, irmão, Aí depois foram levantar tudo, alguém com raiva do irmão tramou isso tudo contra ele, jogou o nome do irmão na lama. Isso é pecado abominável. Então, quando Davi ele pede perdão pelos pecados, ele não pede só perdão pelo pecado do assassinato de Urias, né? Urias, que é o esposo de Betseba. Ele não pede perdão só pelo adultério que ele cometeu com Betseba. Ele pede perdão por tudo. Senhor, se eu falei mal do Edilberto, me perdoa. Se eu falei mal, me perdoa. Se eu caluniei o irmão, me perdoa. É isso. O pecado, a gente precisa abranger isso. E o comentarista aqui, ele faz um negócio que é interessante. Você já percebeu quando você vai na feira, você pega a mexerica na banca, você descasca e chupa? É pecado, porque você ainda não pagou por ela. E às vezes você nem compra a mexerica, mas você descascou e chupou. É pecado. Isaías fala que maldito é aquele que vive da esperteza. Você está entendendo? Maldito é quem vive disso. Você acha que você é esperto, meu irmão? Você é pecador e você precisa se arrepender. Ok? Tópico 1 concluído. Vamos lá. Quero... Viu, Estevão, Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe vocês aí no Piauí. Eu, quando vejo aqui o nome do pastor Estevão, eu me emociono, né, cara? Porque falar do Estevão sem lembrar do pastor João Batista e o pastor João Batista, tivemos o prazer de ouvi-lo ministrando aqui nessa tribuna, e a gente se emociona. Mas Deus abençoe você, Estevão. Deus abençoe todos os irmãos aí do estado do Piauí. Que o Senhor guarde vocês aí, livre vocês do mal, viu? Semana passada, cadê o Márcio? Eu não vi se o Márcio já acordou. Márcio, Deus abençoe, viu? Eu não sei se você está em casa, mas os irmãos estão dizendo aqui, deixa Deus te usar, viu? Deixa Deus te usar, viu, Márcio? Vamos acordar ele, vamos acordar. Márcio, o Rogério falou que veio hoje, e ele falou assim, deixa Deus te usar, viu? A minha esperança. Olha aí, Mas vamos lá, Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a irmã Selma, que está lá no interior de São Paulo. Eita, imagino lá no interior agora se acordando, com esse solzinho gostoso. É coisa de Deus, viu? Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, tópico 2, vamos para lá. O desejo e o reconhecimento do salmista. Muito bem, ok. Mas disseram que teve a bondade que igual o mar, estão lá aprontando já. Irmãos, Deus já enviou o anjo, viu, Márcio? Deus já enviou o anjo. Deus abençoe, viu? Mas aí fica aí para... Eu creio que a semana que vem, Jesus, nos abençoe para a gente voltar logo. Acaba com esse negócio aí que está... saudade de vocês. Vamos lá. Senão nós não vamos tomar café, nós vamos almoçar. Nós ficamos à vontade aqui, irmão, porque a única diferença aqui é que a gente não tem os nossos irmãos, porque esse calor humano, mas a gente está bem à vontade. Inclusive, eu me sinto à vontade, tão à vontade que eu vi essa liberdade do meu pastor aqui para anunciar o nome do nosso pastor de Marcos. Não é verdade? Ele é bem-vindo, é o nosso amigo e é incrível. Meu irmão, Deus abençoe de Marcos, aí em Baiti, também é uma cidadezinha lá do interior do Paraná. Esse domingão aí eu tenho certeza, ainda não começou o frio aí não, né? Dizem que aí é frio. Eu estive lá em Baiti, conheço a igreja de Baiti, uma igreja abençoada, uma cidadezinha abençoada. Deus abençoe vocês aí em Baiti, no Paraná. Muito bem.
Olha, irmãos, alguém já disse, e o Matthew Henry, ele documentou há mais de 300 anos, segundo os entendidos aí, no seu comentário da Bíblia, que os melhores alunos são os que entendem suas obrigações e sabem as coisas boas que eles devem fazer. Tá? Então é isso que nós estamos procurando fazer aqui como um bom aluno. Tá? Muito bem. Então, o tópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Tá? Nós vimos o tópico 1, né? Agora o tópico 2. Então, Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. É um outro pedido que ele faz nesse salmo. Nós já falamos que é um salmo de uma súplica, ele faz vários pedidos. E aí no verso 4 ele diz: faze-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Na aula passada o pastor lembrou bem de um versículo do livro de Provérbios que diz, o sábio Salomão dizendo que há caminhos para o homem que parece direito, né? Mas o seu final é caminho de morte. Então, que este pedido inteligente de direção a Deus, inclusive no Salmo, na aula passada, no Salmo 23, ele fala: guia-me, né? Então faz um pedido. Existem momentos na vida que existe essa crise de direção, nós não sabemos para onde vamos, né? O que fazer, como fazer, o que devo fazer. Então, há atitudes a serem tomadas na vida que é preciso de um direcionamento da parte de Deus. Davi, ele foi inteligente ao fazer esse pedido: faze-me saber os teus caminhos. Este é um pedido a ser aí em nossas orações tomados como exemplo. Tá? Então, ele pede direção, um propósito, um plano, e se depender de Deus, ele tem para todos nós, para a igreja. Não é verdade? Correto, Rogério? É espetacular, Joel. Na verdade, dentro disso que o Joelson disse, Davi ele procura meios para estar nos caminhos de Deus. Olha o que ele diz: faze-me saber os teus caminhos. Ou seja, diante de tudo, a gente tem que buscar a sabedoria para estar no caminho de Deus. Olha, eu vou englobar um pouco do tópico 2.1 aqui, pode ser? Pode ser? Que diz assim, quando Davi julga, eu vou citar na verdade o versículo que a gente usa na Santa Ceia, que diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê? Porque o nosso entendimento é falho. E Davi sabia disso aí. Ele sabia de que se ele julgasse por ele mesmo os caminhos que ele teria que seguir, isso daria em morte, daria em tristeza, em sofrimento, como aconteceu depois de Batseba e Urias e todos esses. Caminho destinado por ele mesmo. Então ele tinha esse parâmetro no coração de buscar aquilo que Deus tinha para poder guiá-lo, a vontade de estar lá. A vontade de estar lá é tão grande que Moisés falou que poderia riscar o nome dele, de Deus estar lá para guiar, que Moisés falou que poderia riscar o nome dele se ele não fosse com ele. Porque Moisés sabia de que se fosse sem Deus para aquilo tudo, aquilo daria em nada ou em sofrimento. Aqui Davi, ele se debruça no fato de buscar o conhecimento e a sabedoria, as coisas necessárias para estar nos caminhos de Deus. E para que Deus estivesse guiando ele continuadamente, para que ele não tropeçasse o pé em pedras. Ele usa isso em outro salmo. Então nós temos que ter essa fragilidade diante de Deus, de buscar o seu conhecimento, de buscar aquilo que ele tem para nós, para nos entender, para nós guiarmos e nós estarmos debaixo da proteção dele. É isso que a gente tem que fazer. O que Davi nos ensina aqui, irmãos? O que Davi nos pede aqui? Tem decisões que nós tomamos fora da direção de Deus. E Jeremias, ele vai dizer lá no capítulo 17,
que enganoso é o quê? É o coração. Davi sabia, ó, eu sou rei, eu posso tomar a decisão que eu quiser, mas se eu não estiver na direção de Deus, não vai. Então, quando ele diz aqui, ele pede para Deus abrir os caminhos e mostrar para ele os caminhos, ele está dizendo, Senhor, eu queria tomar uma decisão, mas eu não posso tomar essa decisão, porque o meu coração é enganoso, de repente eu acho que é certo e não estou, mas se o Senhor me direcionar, se o Senhor me mostrar, eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Então é isso que Davi declara nesse primeiro tópico. Senhor, olha, eu posso fazer qualquer que seja o plano, mas se a última palavra não vier do Senhor, eu não vou executar. É por isso que nós vamos lá no Novo Testamento, se não me falha a memória, o apóstolo é Tiago que escreve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso que Davi está dizendo. Senhor, o Senhor quer? Me mostra. Se o Senhor quer, eu executo. Mas antes do Senhor me mostrar ou me falar, eu não faço nada. Porque eu sei que o meu coração é enganoso e eu vou dar cabeçada. Então é isso aqui, resumindo, que Davi está pedindo para nós. Ok? Vamos lá. Vamos seguir adiante. Qual do nosso horário? Tá certo. O item 1 do tópico 2 fala da vontade de ser guiado pelo Senhor. A gente percebe aqui que houve um desejo. E o que aprendemos com isso? Que as coisas de Deus precisam ser desejadas. Em tudo é assim, até para ser salvo, não é verdade? O escritor aos Hebreus diz assim, como escaparemos nós se deixarmos de lado, ou se negligenciarmos uma tão grande salvação? Então, tem que haver um desejo. Davi, para ser guiado, ele desejou. Então ele diz aqui, ó, guia-me na tua vereda e ensina-me. Esse é o verso 5, a parte A desse verso diz assim. Então a palavra verdade possui diversos significados, literalmente, e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Então o viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Então o desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Então é isto, eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso pedir, ansiar por isso, eu preciso que esse desejo seja sempre e ardente dentro de mim. É isto que o salmista nos ensina neste versículo 5 deste Salmo 25. Tá? Então eu preciso querer ser guiado pelo Senhor. Há uns anos atrás, eu li um livro que o pastor Luiz Santana, foi pastor nosso aqui uns anos atrás, ele me emprestou, e um livro interessante do Po Yung-Chu, o pastor da Coreia lá, ele fala do Espírito Santo, meu companheiro. Ele traça alguns pontos semelhantes a isso aqui. Então é preciso desejar, é preciso querer. Certo? Meus amigos aí. Eu queria só pontuar mais uma coisa, que é muito cabal no nosso tempo, e trazendo o que Davi disse sobre os parâmetros divinos, e padrões, como você disse, trazendo para o nosso tempo, existem muitos padrões. Existe o padrão de vida, existe o padrão de saúde, padrão de beleza, padrão para várias coisas. E Davi, ele era um homem poderoso, rei, tinha muitas riquezas. Neste momento aqui, eu não sei em outros momentos talvez, mas neste momento aqui, Davi, ele não se rende aos padrões humanos. Ele se rende ao padrão divino. Por quê? Porque os padrões humanos, se ele estivesse fugindo do filho dele, os padrões humanos não ajudariam em nada, porque todo o que ele acreditava tinha sido quebrado ali em questão de vida, de família. Hoje, porque eu queria só pontuar isso em relação a padrão. Hoje, para buscar um padrão de vida, muitas pessoas se rendem a muitas coisas. E cada um julga aquilo que é correto, né? Por isso que eu citei
Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos corretos. O pastor falou um versículo que eu queria ter lembrado para falar sobre Tiago, que Tiago fala que se a gente for para outra cidade, a gente fala, não, se Deus quiser, a gente vai. Se Deus não quiser, a gente não vai. E isso é dependência que Davi mostrou. Quando a gente se rende a várias situações para buscar um padrão de vida ou o padrão estabelecido pelos seculares, a gente tem que abrir mão, e eu já passei por isso em questão de trabalho, tem que abrir mão de padrões divinos. Davi sabia que para ele ter Deus como guia e Deus sempre ali com ele, destinando o caminho dele, ele tinha que abrir mão dos padrões e se derramar ao padrão divino. E isso é maravilhoso. A gente também tem que fazer isso no nosso dia, todos os dias. Meu irmão, o meu conselho para você é Provérbios 16, 9. Viu? O meu conselho para você é Provérbios, anota aí, para você ler depois. Provérbios 16, 9. Deixe Deus guiar os seus passos. Viu? Deixa Deus guiar os seus passos. Se você deixar Ele guiar os seus passos, meu amigo, você pode ter certeza, você está caminhando em verdes passos. Tá bom? Então a verdade aqui é essa. Deixe Deus guiar os seus passos. Porque se você deixar Deus guiar os seus passos, você está tranquilo. Agora, se você tem andado por si só, talvez você até hoje não descobriu por que tanta cabeçada. Porque você está com tanta dor de cabeça, meu irmão. Mas se você deixar Deus guiar os seus passos, fique tranquilo, viu? É isso que Davi está dizendo, Rogério. Senhor, ó, a minha vontade é essa. Que eu não dê. Ele sabia muito bem, né? Que a única vez que ele foi por ele quebrou a cara. Agora ele está dizendo aqui, Senhor, me deixe ser guiado por ti. Tá certo? Vamos lá. O desejo de ter intimidade com Deus. Vamos lá. É outro desejo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, é o Salmo 25, 14. Nós ligeiramente percebemos outro desejo. Então, as coisas de Deus têm que ser desejadas, não adianta. Então, aqui ele desejava ter intimidade com o seu Deus, né? É interessante o comentário que o comentarista faz. Ele diz que somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus, né? Foi isso que nós fizemos, irmãos. É isso que todos nós, como cristãos evangélicos, fizemos uma vez com o Senhor. Agora, manter essa intimidade, esse acordo legal de nós para com Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo, é preciso manter. É preciso ter a responsabilidade de manter este acordo, esta aliança, esta intimidade com Deus. Não percamos, portanto, esta intimidade e este desejo de se aprofundar mais nesta amizade com o nosso Deus tem que ser constante, diariamente, constantemente, até chegar no céu. Correto? Então, é como se o céu fosse um pedaço do céu dentro de nós, dentro do nosso lar, ao nosso redor. Então, por quê? Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, os cuidados do Senhor estão sobre nós. Essa intimidade tem que haver sempre. Do contrário, ficaremos atordoados, perdidos. Então, a intimidade tem que haver, tem que ter esse desejo. Bem colocado, Joelson. Eu queria me ater aqui também ao fato de que Davi fala assim, ó, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. O fato de temer a Deus levou grandes reis do passado, e isso é historicamente comprovado, e a gente pode citar um monte aqui, mas não é a hora, mas os reis que tiveram Deus como uma pedra que não se quebrava, como aquele que ele buscava, que tiveram a intimidade de entrar no seu quarto. E eu digo isso durante o Antigo Testamento, durante os 15 anos da Inquisição, todos esses tempos. Mas todos os reis que tiveram Deus na intimidade, que tiveram a capacidade de humildade de entrar em seu quarto e falar com Deus, todos eles venceram durante a história.
Não se tem como perder se temer a Deus. Porque o temer a Deus causa uma avalanche de situações. E, inclusive, a intimidade é uma delas. Quando a gente teme a Deus, a gente não vai fazer certas coisas. Não é assim? Davi também, neste momento, ele reconheceu isso. Ele não vai fazer tal coisa porque eu temo ao Senhor. O único jeito, a maneira de se aproximar de Deus, a única maneira que eu tenho de me aproximar do meu Senhor, de fazer aquilo que Ele quer, para mim ter intimidade com Ele, é não fazendo as coisas que o mundo me propõe. Intimidade com Deus, eu vi um certo ancião dizendo que é uma coisa cabal, final, ou se tem ou não tem. O fato é esse, não existe meio termo. Deus, inclusive, usa o termo quente, morno e frio. Ou você é um ou é outro. O fato é terminal. Não é para a minha vida. Isso é um caso pessoal, como a salvação também é pessoal. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem. A que não tem, que busque ter, como eu estou buscando, ter sempre intimidade com Deus. Davi aqui, ele nos deixa o caminho a trilhar. Há um caminho a ser trilhado para buscar a intimidade com Deus. Isso não é de graça, a gente tem que ter certos sacrifícios pessoais, que não é pesado, porque o jugo de Deus não é pesado e a situação não deixa como pesado. O fato é que para buscar intimidade com Deus, a gente tem que seguir alguns parâmetros e alguns caminhos, e Davi nos direciona em relação a esse caminho. Quando a gente trata com Deus de forma que Ele merece, a intimidade vem naturalmente. E a intimidade transforma o profundo do humano. A intimidade, ela faz maravilhas. A questão da confiança em Deus vem através da intimidade. E a confiança te faz um vencedor. Por exemplo, quando Deus fala para mim, vai lá, filho, pode ir que eu sou contigo, eu me torno um leão. Porque eu sei que Deus está comigo. Mas para mim escutar a voz de Deus, mesmo mediante ao nome de Jesus Cristo, a gente tem que seguir aquilo que Deus deixou escrito para nós. E Davi sabia disso. O desejo de ter intimidade, ele tem que estar aceso, constante em nosso coração. Mas é necessário que a gente faça as coisas de acordo com o que Davi fez, que é se aprofundar, que é colocar Deus como aquele que é passível de resolver tudo que nós temos na nossa vida. A intimidade é terminal, ou você tem, ou você não tem. Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. O nome maravilhoso. Olha, que a gente pode entrar em nosso quarto e falar assim, Senhor. Aliás, foi nos ensinado no Novo Testamento de que a gente deve entrar no nosso quarto, trancar a porta e falar com Ele. Há irmãos que falam, não saio daqui até, como um cantor, eu não saio daqui até Deus falar com ele. Deus fala, não, eu tenho que falar com você. A gente tem que ter essa humildade de buscar o entendimento de que a intimidade com Deus ou se tem ou não tem. E aí o caso da gente não ter, a gente tem a misericórdia de Deus de estarmos aqui ainda e podemos buscar essa intimidade que vai nos livrar de várias situações que provavelmente, depois desses momentos, Davi livrou-se por causa dessa intimidade com Deus. E é uma coisa maravilhosa. Intimidade está relacionado ao contato, né? Por exemplo, eu não posso chegar ali, descer a escada, chegar ali na rua, encontrar uma pessoa e dizer, e expressar para ela os meus sentimentos. Eu não tenho intimidade com ela. Então, de repente, a pessoa vai olhar para mim, para você e dizer assim, mas quem é esse doido que vem me falando essas coisas? E com Deus, não. Com Deus, quando ele fala de intimidade aqui com Deus, Davi está dizendo assim, olha, eu orei, eu pedi perdão dos meus pecados, eu abri meu coração para Deus, agora eu tenho certeza que eu tenho intimidade com Ele. Você falou algo interessante, e eu sempre gosto de pregar aqui, né? E a gente sempre fala aqui de Ezequias, quando Ezequias ouviu os rumores do exército que vinha contra ele, o que ele faz? Ele entra no quarto, ele pega aquela carta e ele fala, está aqui, Senhor, ó. Não é contra mim que eles estão falando, não. Eles estão falando de você. Eles estão falando contra o Senhor. É intimidade. E quando você fala de intimidade, irmãos, a gente conquista isso orando. Você quer ver uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus e a gente fala pouco dele? Você depois lê aí 1 Crônicas capítulo 4. Lê aí, vê a intimidade que Jabes tinha com Deus.
E aí o que Deus faz? Responde a oração de Jabes. Então, intimidade é isso, é você ter certeza de que você tem um contato. Nós estamos, como o Joel disse, nós estamos aqui à vontade, nós três aqui na lição. Por quê? Porque nós temos intimidade, a gente tem contato direto. Deus, Ele quer ter um contato direto com você. Deus quer ter uma intimidade contigo. Então, em vez de você desabafar nas redes sociais, desabafa para Deus. Ao invés de você procurar aquele seu amigo, aquela sua amiga, viu, jovem? Aquela sua amiga que não tem nada, e você anda contando as suas intimidades, depois ela sai contando para todo mundo, conta para Deus. Busca intimidade com Deus e conta para Ele. E vice-versa, viu, minha irmã? Cuidado com quem você anda expondo as suas intimidades. Mas quando você tem intimidade com Deus, você está seguro, porque você sabe e você tem confiança nele. Então, intimidade está relacionada a isso, a desejar a presença de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Muito bem, então nesse ponto ele fala, o comentarista diz assim: Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Então Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui, ela é entendida como livramento, ou seja, ela sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão, pois ele tirará os meus pés da rede. Então, eu preciso ter esse reconhecimento de Deus como meu Salvador, na bendita pessoa de Jesus Cristo, certo? Então, é por intermédio dele que nós somos salvos, de Jesus Cristo. Davi tinha esse entendimento, essa consciência, esse reconhecimento. Ele fazia essa rendição, né? Quando nós, uma das grandes verdades é que quando nós se ajoelhamos, Rogério, pastor, para orar, falar com Deus, a gente muitas das vezes não tem o devido respeito, o temor, o reconhecimento, né? Não se rendemos ao seu senhorio e falamos como se fosse uma pessoa muitas das vezes normal. Ele é o rei de toda a terra, né? Ele é o rei do universo, né? Inclusive ele governa da capital federal do universo. Ele é soberano, não tem outro. Então a rendição diante de seus pés tem que ser ao extremo mesmo, né? Se render de coração, de corpo e alma, mergulhar, porque Davi expressou isso. Ele é o Deus da minha salvação, não existe outro, né? Então façamos, irmãos, isso. A salvação na oração tem que ser o nosso objetivo mesmo, expressar, falar, dizer, verbalizar e deixar Deus tomar conta até chegar no céu. Rogério? Pensa, né? Pensa. O que eu vejo Davi fazendo é pedir livramento, né? Nos tópicos anteriores, a um Deus que ele reconhecia como soberano e que de fato é, né? E aqui ele reconhece Deus como Salvador. A gente vê a figura de João Batista olhando para o monte e falando: é Ele é o Salvador que tira o pecado do mundo. E a gente vê Jesus perguntando para Pedro: quem dizem que eu sou? E Pedro fala: você é o Salvador, o Filho de Deus. Davi, ele já tinha feito isso reconhecendo o Senhor como o Salvador da sua alma. Aqui, é claro, diante de uma tribulação muito grande, que o verbo da palavra leva para livrar de uma situação, mas ele reconhece o Deus como o Salvador, como o único caminho que há de se trilhar para buscar a salvação, não há outro. Nós precisamos realmente reconhecer isso todos os dias. Eu por esses dias atrás, o Joelson falou uma coisa ali que eu me reconheci nisso aí. Eu entrei no meu quarto para orar, e aí eu estava lá com a cabeça a 1000. 300 mil coisas na cabeça, não sei como, acho que a cabeça é grande, cabe, né?
Aí eu me ajoelhei na cama e eu simplesmente comecei a orar. Falar. Aí eu parei, alguma coisa me repreendeu ali, o Espírito Santo, e eu falei, não estou fazendo da forma correta. Olha que eu vou orar para um Deus que nem nesse universo mora. Está acima dele porque ele não gosta do pecado, ele não pode pisar onde tem. Está acima dele e dentro de nós, hein? Mas eu tenho que fazer isso de forma correta, de forma que eu venha a me ajoelhar realmente perante ele. Há muitas pessoas em pés que estão muito mais ajoelhadas do que pessoas que estão ajoelhadas. Porque isso provém do coração. Isso provém da alma. É ligado com o sentimento, é ligado com a realidade. Ou seja, quando Davi reconhece que Deus é Salvador, o que dará o homem pela sua alma? Olha aqui, o que pode o homem fazer? Diante de todos os argumentos que o homem tem, de sua tecnologia, você vê que Deus ainda antigamente mostrou ao homem o caminho dele ser cerimonialmente correto. Tinha ali o dia de fazer a expiação, mas todos os anos isso teria que se repetir, e isso acaba em Cristo, quando João Batista olha e fala, é ele o Salvador do mundo, ó. É ele que vai tirar o pecado. O divisor de águas está aí. Mas lá atrás, Davi reconhece esse Deus como Salvador, como que podia livrar ele da situação que ele estava, fugindo do filho, que assim seja, ou qualquer outra situação que ele tenha escrito. Mas o fato é, a gente tem que se dobrar no íntimo, muito além do joelho. O joelho é só o princípio. A gente tem que olhar para Deus e falar, ele é o nosso Salvador, é quem vai nos livrar, foi quem levantou do trono e veio aqui e padeceu tudo o que tinha a padecer e me deu a graça, o favor desmerecido. Isso Davi fez e traz para nós esse exemplo. Amém. Vamos lá, vamos seguir. Resumindo tudo aí, agora nós vamos para o tópico 3, conhecendo os caminhos do Senhor. Bora lá. Vamos lá. Então, ele diz assim, ó, há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais, restritas à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Então, a consciência é a imaturidade espiritual, pessoa sem nariz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer os caminhos do Senhor, tá? Então, é sobre isto que nós vamos ver agora, a partir de agora, começando pelo caminho da obediência, tá? Então, Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Como diz, a obediência ela precede a bênção. Se nós não formos obedientes, né, nós não receberemos a nossa bênção, o nosso galardão. A Bíblia diz, os escritores hebreus deixa escrito, que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos seguir o seu exemplo. Sem obediência não temos bênção. Esta é a grande realidade. Este é o X da questão. Sermos cristãos sem ser obediente, estamos transgredindo, falhando, estamos entristecendo o nosso mestre. Maravilha. A gente vê que o caminho da desobediência, ele é um caminho árduo, tortuoso, dolorido. Por quê? Porque quando a gente segue a Deus e segue os seus ensinamentos e segue aquilo que Deus determina e o coloca como nosso guia, como o cântico fala, guia-me sempre, meu Senhor, e todos os dias, que a gente encontra várias situações, ainda que a luta venha, mas que a gente está calçado, que a gente tem um apoio, que a gente tem a certeza de que Deus é conosco. O caminho tortuoso da desobediência, ele é árduo, é doído, porque faz a pessoa aprender com a sua própria luta, com aquilo que a pessoa trouxe para a sua vida. A gente vê o filho pródigo, é um grande exemplo de uma palavra que é conhecida por todos, que agiu de forma errônea, de forma que ele afrontou o pai, pegou aquilo que era devido, foi para longe, gastou e viu-se numa situação muito, muito difícil. Então, cabe a nós obedecer, né? Fazer com diligência e entendimento aquilo que nos é posto à frente, a gente vai poder transpassar porque a gente não foi desobediente. A desobediência causa danos terríveis, tanto material quanto pessoal e principalmente espiritual. A obediência, ela
ela resume tudo, né, gente? A obediência. Você ser fiel a Deus, obediente a Deus, você tem, como nós já falamos aqui, você tem um livre acesso, você tem um caminho aberto para Deus. Então, quando você obedece, tem um louvor que nós varões cantamos aqui, né, Paulo, do Nani Azevedo, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer. Então, esse é o segredo, meu irmão. É o segredo. O segredo para mim e para você é esse. Seja obediente a Deus. Tem gente que diz assim, eu vou obedecer o homem. A gente sabe que você está errado também. Mas quando você obedece a Deus, você consegue ser obediente a todos, submisso a todos. Então, a obediência, ela vai fazer a diferença na sua intimidade com Deus, ok? Vamos lá, o caminho da graça. Então nós já falamos do caminho da obediência, agora nós vamos falar do caminho da graça. Muito bem, todos sabem e percebem que devido ao tempo, a gente está viajando por cima de muitas coisas aqui, mas tem muita coisa boa, ou ficou, por causa do tempo, nós não conseguimos aí esmiuçar, tá correto? Então, 3.2, o caminho da graça. Com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus, versos 6, 7, 8, 10 e assim por diante. Então, o caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor, no verso 10, tá? Graciosamente recebestes, graciosamente dai, foi Jesus quem falou. Então, todos nós fomos somente salvos pela graça, tudo é pela graça, a graça é o favor imerecido de Deus. Então, se nós recebemos tudo de Deus, de graça, devemos fazer também gratuitamente, devemos ser generosos, compassivos, misericordiosos com uns para com os outros. Somente assim seguiremos os rastros de Jesus, demonstrados pelas suas pregações e na sua palavra. Então, o caminho da graça é esse. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando ele busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Olha que interessante, isso está na Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, tá? Então ele demonstrou isso aí também. Então é por esse caminho que nós trilhamos. A graça. Jesus ele nos ensina sobre a graça. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina falando, a minha graça te basta para enfrentar tudo, na fraqueza eu te fortaleço. O que eu acho engenhoso é que Davi não vivia no tempo da graça, mas ele conhecia o Deus tão profundamente que ele sabia que Deus era cheio da graça, que era cheio do favor desmerecido para a vida dele, porque ele já tinha visto o poder de Deus em relação a situações que circundaram a vida dele desde lá do pasto. Então ele sabia que Deus era cheio da graça e que essa graça teria chegado até ele a quem da oração, a quem da busca, a quem da entrega. E isso também é maravilhoso. O que Davi vai nos alertar e nos chamar a atenção aqui, para a gente vivenciar nos dias de hoje, né? Tem tanta gente buscando guerra, tem tanta gente buscando conflito, tem tanta gente buscando, afrontas. E a Bíblia aqui, Davi, ele vai deixar esse exemplo aqui para nós de graça. Para quê? Para você entender que graça, você tem que retribuir. Hoje nós estamos vivendo isso. Tempos de generosidade. É o que Davi está dizendo aqui. Israel constantemente era alvos de muitas guerras, todo mundo queria guerrear com Israel, e quando a gente lê aquele episódio que o profeta abre os olhos do moço, e o que o exército vai lá? O exército vai para lutar contra Israel. O que ele diz? Senhor, cega eles. Deus bota uma cegueira no exército, o que ele faz? Ele pega, leva lá
e diz para o rei, ó, você não vai fazer nada com eles não, a única coisa que você vai fazer com eles é um banquete. Você vai fazer um banquete para eles. O que ele estava dizendo? Ó, tem momentos, Davi está dizendo aqui, meu irmão, tem momentos que nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou. Se alguém bater de um lado, dá o outro, deixa bater. Então, quando ele está falando aqui da graça, ele está dizendo para nós assim, ó, nos dias de hoje, como você disse, ele conhecendo a graça de Deus, ele conhecendo a misericórdia de Deus, ele tendo intimidade com Deus, ele está dizendo, não é tempo de guerra, é tempo de paz. E nós estamos vivendo isso hoje, né? Hoje nós temos que fazer isso. Por mais que alguém queira guerra com você, meu irmão, se ele te der uma pedra, devolve para ele uma flor e diz para ele, ó, tamo junto. Vamos lá, vamos nessa aí. Até lembro da cobra enrolada no serrote. Não aperta não, solta e vai embora. Libera, quem vai se machucar é você. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Vamos lá. Por fim, chegamos então no último item do tópico 3.3, o caminho da perfeição. Então o salmista faz menção da sinceridade e retidão, no versículo de número 21, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno, verdadeiro. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, pela hipocrisia, pela corrupção, pela desonestidade. Contudo, somos chamados para sermos diferentes e fazer a diferença. Essa é a realidade. Tá? Então, eu deixo aqui frisado Filipenses 2,15, que interessante esse versículo. Então, o próprio Senhor Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos. Mateus 5,48. Trata-se do sentido moral, completo, íntegro. Então, William Barclay reitera, um homem é perfeito se cumpriu o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Então nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Corramos, portanto, de modo ligeiro, sem se cansar, como diz o hino da harpa. Correrão sem se cansar, sem afadigar, até chegarmos ao céu. Amém? Amém? Deus em Cristo abençoe. Realmente é um desafio muito grande hoje buscar isso, né? E os caminhos são limitados à oração, jejum, à busca da palavra de Deus. O enraizamento da nossa vida e do nosso dia a dia na palavra de Deus nos faz buscar aquilo que Jesus coloca como perfeição, ou seja, a moral. A gente tem que buscá-la, a gente tem que buscar os caminhos que Deus propôs em nosso coração. Não há outro meio de buscar a não ser através da oração, da contínua coisa ali, estando na presença do Senhor todos os dias, depositando sua oração naquilo que Deus chama como livro. E nós temos que fazer isso diariamente. É como a gente já falou em outro módulo aí, a questão do contexto atual. É isso que o rapaz aqui ele fala, o pastor ele fala, que o contexto atual é muito difícil se manter na presença de Deus de forma digna e completa, que é o que talvez a palavra perfeição no hebraico e no grego queira sugerir, completo, né? E por causa das situações que o mundo impõe à nossa vida. Então nós temos que ter a intimidade que Davi tinha, nós temos que ter o temor que Davi tinha, nós temos que ter o derramamento em espírito e verdade que Davi tinha, para que nós possamos buscar esse caminho aí, que é buscar a perfeição perante o Senhor. E se Jesus citou como versículo, então é possível que nós possamos nos derramar como Davi fez, para que nós possamos alcançar esse patamar diante de Deus. Eu estava lendo esse tópico aqui e eu estava me lembrando, há uns anos atrás, lá na sede, o pastor Davi estava falando de sinceridade, você ser sincero. E o pastor Davi ele trouxe a ilustração do oleiro, quando ele vai fazer um vaso. Ele pega o barro, prepara o vaso, deixa o vaso bonitinho, aí ele pega o vaso e põe para secar. Quando o vaso vai secar, todo mundo sabe, o barro trinca. O barro trinca. E o que o fabricante faz?
para vender aquele vaso, ele passa uma cera, ele vai ajeitar aquela trinca para poder pintar o vaso, deixar o vaso perfeito. Quando o comprador chega, o cara que tem inteligência e conhece, ele pega o vaso e leva até o sol. O sol mostra toda a imperfeição do vaso. E aí o pastor Davi, ele diz para nós, então, ser sincero é você não ter cera, é você ser autêntico, é você não ter nenhum defeito. É o que ele está dizendo aqui, irmão, alcançar a perfeição diante de Deus, o caminho de Deus diante a perfeição. Tem gente que confunde muito isso, né? Tem gente que confunde isso. Eu sou sincero mesmo, eu falo o que eu tenho que falar. Não, isso não é sinceridade, isso não é perfeição. Isso, exatamente, isso não é. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Olha, que nós temos um caminho. É a Bíblia que vai nos ensinar a ser perfeito. É a Bíblia que vai nos ensinar e fazer conhecido o caminho da perfeição. Nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Nós somos vasos escolhidos por Deus. Então nós temos que ser o quê? Exemplo. Ah, mas eu sou um exemplo, eu falo língua estranha, eu sapateio, eu profetizo dentro da igreja. Não, o exemplo nós temos que ser lá fora. Nós temos que ser perfeitos diante de Deus e dos homens lá fora. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e dos homens lá fora. Para quê? Para que nós possamos alcançar o caminho perfeito de Deus. Nós estamos falando de caminho, Deus quer nos mostrar. Deus nesta manhã, de tudo que nós dialogamos e conversamos, não é, Rogério? Deus, ele quer mostrar para mim e para você, meu irmão, que existe um caminho perfeito a ser seguido, que existe um caminho moral a ser seguido, que existe um caminho da ética que precisa ser seguido. E quando nós seguimos esses caminhos, o que nós falamos desde o princípio? É conhecer o que Deus quer. A gente conhece os caminhos de Deus. Deus quer nos guiar em tudo isso, Deus quer nos fazer, Deus quer nos conhecer na oração, Deus quer nos conhecer nos desejos da intimidade com Ele. Tem tanta coisa que Deus quer que eu e você aperfeiçoamos, que Ele deixou aqui para nós. E o importante de tudo, meu irmão, é que Deus quer perdoar o meu e o seu pecado, para que quando chegar aquele grande dia, quando chegar aquele grande dia, Ele olhe para mim e para você e diga: venha, servo bom e fiel. Amém? Que Deus vos abençoe. Joel, as suas considerações. Muito bem, irmãos. Nós queremos aí cumprimentar os nossos amigos que chegaram no finalzinho, né? Inclusive o nosso irmão de Portugal, Josemar Mendes, que é o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, com a sua família. Também queremos cumprimentar a família da irmã Solange, do Jack, que estavam nos assistindo, não sei se ainda está. E todos os nossos irmãos aí, tá? Nossos amigos. E querer dizer também, deixar aí uma recomendação para você que conseguiu assistir a aula e participar da aula de forma fracionada, se podemos chamar assim, né? Aos poucos, com seus afazeres de casa. Mas nós recomendamos o seguinte, tá? Eu sei que cada um tem as suas ocupações, mas trabalhe seriamente nisso, procurando dispensar um tempo para ouvir a palavra do Senhor, porque às vezes a gente para diante da TV, né, assistindo uma reportagem a tarde inteira, a manhã inteira, o dia inteiro, mas quando o assunto é as coisas de Deus, a gente relaxa um pouco, a gente percebe a oscilação de número de pessoas assistindo, e isso aí, eu vou falar a verdade, não é bom, tá? Então, se você quiser fazer a prova dominical da lição de hoje, é preciso que assista a aula toda, tá bom? Então, eu recomendo que você volte, você que chegou agora, volte e assiste depois esta aula desde o início. Reserve um tempinho na sua casa, eu sei que você vai ter, tá? Inclusive você está de quarentena, essa é a grande realidade. Tem um pouquinho de mais tempo, né, Rogério? Então você não conseguirá responder o questionário aí para a lição de vida, aprendendo da Bíblia Sagrada, tá bom? Esta é a recomendação. Deus em Cristo abençoe você e a sua família.
Rogério, suas considerações, desde já muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É sempre um prazer nós pontuarmos várias situações. A escola bíblica é um lugar distinto, né, para ser feito isso. Eu acredito que hoje nós nos enriquecemos de situações que a nossa vida vai precisar logo adiante. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e é como o Joelson falou, se assistiu de forma fracionada, que possa assistir depois com um tempinho a aula toda, que foi maravilhosa, e tem muita coisa que você vai falar assim, não, eu preciso usar isso na minha vida, eu preciso fazer o que o salmista fez. Tá bom? Eu agradeço e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Rogério, muito obrigado. Glória a Deus, né, pela sua vida, estar aqui conosco hoje. Estaria conosco a semana passada, mas aí tivemos aquele contratempo, mas graças a Deus, Deus já deu vitórias e louvamos a Deus. Queridos, Deus abençoe. Também quero mandar aqui uma paz do Senhor para a irmã Vandinha. Deus abençoe, irmã Vandinha. Irmã Vandinha, o Luiz Carlos, a família Ferraz, né? Todos aí da família Ferraz. Deus abençoe vocês no nome de Jesus, viu? Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe Joelson, mais uma vez. Deus abençoe o Paulo. Deus abençoe todos os irmãos que nos deram aí a sua colaboração dentro da aula. Semana que vem, irmãos, nós estaremos aqui. Já vai ser dia 3 de maio. Olha aí. Meu Jesus. Eu sempre brinco com os meninos lá no Instituto Teológico, que eu vejo o tempo passar rápido, né? Porque a gente trabalha com trimestre. Queira ou não queira, a nossa lição ela vai terminar aí em junho. E eu já tenho que fazer o pedido para o 3º trimestre. Então o tempo passa, o tempo está passando, meu irmão. E Jesus a cada dia mais se aproximando da volta, mas se eu e você continuarmos obedientes e atentos aos caminhos do Senhor, nós estaremos seguros. E a semana que vem nós vamos falar aí da segurança do povo de Deus, trabalhando aí os Salmos de número 46. Semana que vem eu vou convidar um rapaz para estar aqui com a gente. Vamos ver se ele vai vir. Ele falou para mim que ele é tímido, tem medo. Eu falei, medo do quê? Não, pastor, eu sou tímido, tenho medo. Eu vou convidar ele de novo para estar aqui conosco. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça, à noite nós estaremos aqui novamente. Nós aqui, você aí da sua casa. O Joel falou algo interessante aqui, viu, irmãos? Faça como se você tivesse vindo para a igreja. Desligue a sua televisão, deixe os seus afazeres, tá bom? Cuide das crianças para que elas também participem conosco aqui do nosso culto, tá bom? E à noite adore a Deus juntamente conosco. Teremos com certeza uma palavra vinda da parte de Deus para o meu e o seu coração, e nós seremos abençoados no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, dia de bênção. Deus abençoe, irmã, eu vi a irmã Jane, irmão Luiz está melhor, eu creio que Jesus já entrou aí, o Bruno mandou uma mensagem aqui também, diz que está se estabilizando, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nos guardar. Deus te abençoe, dia de bênção, dia de vitória, e à noite nos reunimos aqui para adorar a Ele, e você se reúne aí na sua casa também para adorar e exaltar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço por esta manhã. Obrigado mais uma vez pela vida do meu irmão Rogério, obrigado mais uma vez pela vida do Joelson, Pai, obrigado, Senhor. Ó Deus, por cada um dos meus irmãos que participaram conosco desta aula. Ó Deus, obrigado pelos pastores, obrigado pela vida do pastor Jasson, pela vida da pastora Terezinha. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor continue derramando, Senhor, da tua graça sobre o campo de Carapicuíba, abençoando cada um dos teus filhos. Obrigado, Pai, por tudo. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém.
Amém, meu irmão? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, não só hoje, mas sempre, todos juntos nós dizemos amém. Deus te abençoe, dia de bênção. À noite eu espero você. À noite reúna-se com a sua família. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe.